Sra. Hartley. A voz veio de algum lugar à sua esquerda, nítida e profissional. Pode você me dizer o que aconteceu? A língua de Sophie sentiu-se grossa, sua boca cheia de cobre. Ela trabalhou para focar no jovem doutor em pé, ao lado de sua cama, sua caneta pousada sobre uma prancheta. Atrás dele, uma enfermeira com olhos castanhos gentis e cabelo grisalho em suas têmporas estava ajustando o gotejamento do soro. Mas seu olhar continuava a piscar para Sophie com uma intensidade que não combinava com seus movimentos gentis. Eu, eu caí, Sophie sussurrou. A mentira com gosto de cinza. A mesma mentira que ela tinha contado 3 vezes antes. A mesma mentira que tinha a levado exatamente a lugar nenhum, exceto de volta a este pesadelo. A expressão do doutor permaneceu neutra, profissionalmente vazia. Mas algo piscou em seus olhos, decepção ou talvez apenas resignação. Caiu das escadas de novo. De novo. A palavra pairou no ar como uma acusação. Sim. Sua voz quebrou. Através da estreita fresta na cortina de privacidade, ela podia ver Marcos em pé no corredor. Seu terno caro e imaculado, sua postura relaxada. Ele estava ao telefone rindo de algo, como se sua esposa não estivesse deitada a 3 metros de distância, com uma concussão, 3 costelas trincadas. Como se ele não tivesse batido a cabeça dela contra o balcão de mármore da cozinha, apenas 4 horas antes, porque o jantar estava atrasado. Como se os hematomas que floresciam roxos e amarelos em seu torso fossem apenas um acidente infeliz. Ele olhou para cima então, encontrando o olhar dela através da fresta. Seu sorriso não vacilou, mas seus olhos ficaram frios e vazios. Um aviso. Ela desviou o olhar rapidamente, seu coração martelando contra aquelas costelas danificadas. O doutor fez uma anotação em seu prontuário. Você é bastante propensa a acidentes, Sra. Hartley. Outra anotação. Outro registro sem sentido em um arquivo que seria fechado e esquecido. Sophie sentiu lágrimas queimando nos cantos de seus olhos e piscou-as de volta furiosamente. Ela não podia chorar. Não aqui. Não onde Marcos pudesse ver. Ele odiava quando ela chorava em público. Eu vou escrever-lhe uma receita para a dor, o doutor continuou, sua voz já distante, já se movendo para o próximo paciente. O próximo problema que realmente tinha uma solução. A enfermeira vai lhe dar as instruções de alta. Tente ser mais cuidadosa naquelas escadas. Ele saiu, seus sapatos rangendo no linóleo, levando consigo qualquer esperança frágil que Sophie estava abrigando de que alguém, qualquer um, pudesse realmente ver o que estava acontecendo com ela. A enfermeira permaneceu. Ela não disse nada, apenas continuou sua checagem metódica dos sinais vitais de Sophie. Mas sua mandíbula estava tensa, um músculo saltando sob a pele. Quando ela se inclinou para examinar a resposta pupilar nos olhos de Sophie, ela estava perto o suficiente para Sophie sentir o cheiro de seu perfume. Algo floral e reconfortante como a avó de alguém. Queda acidental, a enfermeira murmurou tão baixinho que Sophie quase não ouviu. É isso que eu estou escrevendo no prontuário. É isso que o registro vai dizer. Ela fez uma pausa, seus dedos gentis no pulso de Sophie, enquanto ela checava seu pulso. Mas nós duas sabemos que não foi isso que aconteceu, não é, querida? A respiração de Sophie engasgou. Os olhos da enfermeira de perto não eram apenas gentis. Eles eram sabedores. Eles estavam zangados. Eu não posso, Sophie sussurrou. Você não entende. Marcos é muito bem conectado. Sua família, eles. Eu sei exatamente quem os Hartley são. A enfermeira interrompeu silenciosamente. Dinheiro antigo, império imobiliário, intocável. Ela ajustou o cobertor sobre as pernas de Sophie com precisão cuidadosa. Eu também sei que em 6 meses, se você continuar assim, você estará no necrotério em vez do pronto-socorro. E eles provavelmente escreverão queda acidental naquele relatório também.
As palavras atingiram Sophie como um golpe físico. 6 meses. Era realmente tudo o que ela tinha. Não há nada que alguém possa fazer, Sophie disse, e odiou o quão derrotada ela soava. Eu tentei. Eu fui à polícia uma vez. O pai de Marcos joga golfe com o chefe de polícia. Eles pegaram minha declaração e depois ligaram para Marcos vir me buscar. Ele foi tão apologético, tão preocupado. Disse a eles que eu estava sob muito estresse, que eu estava inventando histórias para chamar atenção. Sua risada era amarga. Na hora que chegamos em casa, eu tinha aprendido o que ele fazia com mentirosos. A expressão da enfermeira endureceu. Ela se endireitou, olhando para a cortina onde a sombra de Marcos ainda estava visível no corredor. Então ela puxou seu telefone do bolso, seus movimentos rápidos e decisivos. O que você está fazendo? Sophie perguntou, o alarme disparando através dela. Algo que eu provavelmente não deveria. Os dedos da enfermeira voaram pela tela. Mas eu sou enfermeira há 32 anos. E eu vi muitas mulheres morrerem porque o sistema falhou com elas. Eu não vou assistir isso acontecer de novo. Você não pode ligar para a polícia, Sophie disse urgentemente. Eu te disse que não vai. Eu não estou ligando para a polícia. A enfermeira apertou um botão final e levou o telefone ao ouvido. Eu estou ligando para alguém que realmente resolve as coisas. Sophie queria perguntar quem, queria protestar, mas a medicação que eles tinham dado a ela estava puxando as bordas de sua consciência, fazendo tudo parecer lento e xaroposo. Ela ouviu o telefone tocar uma vez, 2 vezes. Então a voz de um homem, profunda e rouca, atendeu com uma única palavra. Rose Victor, a enfermeira disse, e sua voz tinha mudado, tornado-se mais suave e mais urgente. Eu preciso que você venha para o Providence General, 4º andar, cama 12. E Victor está ruim. O marido está aqui, rico, conectado, pensa que é intocável. Uma pausa. Nomes Marcus Hartley. O silêncio do outro lado da linha se estendeu tanto que Sophie pensou que a conexão tinha caído. Então aquela voz profunda falou novamente, e algo em seu tom fez o cabelo na nuca dela arrepiar, apesar de sua dor. Eu estarei lá em 10 minutos. Mantenha-a segura, Rose. A enfermeira Rose encerrou a chamada e guardou o telefone de volta no bolso. Ela olhou para Sophie com uma expressão que era de alguma forma tanto apologética quanto ferozmente protetora. Quem você acabou de ligar? Sophie conseguiu perguntar. Meu sobrinho, Rose disse simplesmente. E antes que você pergunte, não. Ele não é um policial ou um advogado ou qualquer tipo de pessoa que joga pelas regras que os Hartleys pensam que os protegem. Ela alisou o cabelo de Sophie de sua testa com uma gentileza que apertou a garganta de Sophie. Ele é alguém que entende que às vezes a única maneira de parar um monstro é com alguém que o monstro realmente tem medo. Eu não entendo. O sorriso de Rose era pequeno e sombrio. Você vai entender. Victor não deixa as pessoas machucarem mulheres. Não em sua cidade. E ele especialmente não os deixa se safar. Ela olhou para a cortina novamente. Seu marido está prestes a aprender que ser bem conectado só importa se você estiver conectado com as pessoas certas. E os Hartleys, poderosos como eles pensam que são, estão muito conectados com as erradas. Sophie queria argumentar, queria dizer que nada mudaria, que ela tinha ouvido promessas antes e elas sempre terminavam da mesma forma. Com as mãos de Marcos em sua garganta e sua voz em seu ouvido, dizendo a ela que ninguém nunca acreditaria nela, que ninguém nunca a ajudaria, que ela era dele e dele sozinha. Mas a medicação estava vencendo agora, arrastando-a para a escuridão envolta em algodão. A última coisa que ela ouviu antes que o sono a tomasse foi a voz de Rose, firme e segura. Aguente firme, querida. Ajuda está vindo. Ajuda de verdade desta vez. Sophie acordou ao som de vozes elevadas. Por um momento desorientado, ela não conseguia se lembrar onde estava. Os azulejos do teto desconhecidos, o cheiro antisséptico,
o bip distante dos monitores. Tudo parecia errado, onírico. Então a dor rolou por seu corpo em uma onda nauseante e a memória voltou. Hospital. Marcos, a enfermeira que tinha feito aquele telefonema. As vozes vinham de algum lugar além da cortina de privacidade. Uma delas era Marcos, seu tom afiado com irritação, mal mascarado por um falso charme. Eu aprecio sua preocupação, mas minha esposa precisa de descanso, não de visitas. Eu receio que terei que pedir para você sair. Não. A segunda voz era desconhecida. Um murmúrio profundo que parecia vibrar no peito de Sophie, mesmo através da cortina. Você é quem está saindo. Peço perdão. A voz de Marcos subiu uma oitava, descrença em guerra com indignação. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Essa é minha esposa. Eu vou ligar para a segurança. Ligue para eles. Havia algo quase divertido no tom do estranho, mas era o tipo de diversão que um gato poderia sentir ao ver um rato ameaçar revidar. Diga a eles que Viktor Volkov está aqui. Veja o que eles fazem. O silêncio que se seguiu foi tão completo, Sophie podia ouvir seu próprio batimento cardíaco em seus ouvidos. Ela conhecia daquele nome. Todos na cidade conheciam aquele nome. Mesmo que fosse apenas sussurrado em certos círculos, em tons baixos quando as pessoas pensavam que ninguém estava ouvindo. Viktor Vulov, o homem que controlava metade das operações subterrâneas da cidade. O homem que políticos e comissários de polícia e CEOs cortejavam e temiam em igual medida. O homem que, segundo o rumor, uma vez fez uma organização rival inteira desaparecer em uma única noite por tocar em uma de suas pessoas. Você não pode estar falando sério, Marcos disse, mas sua voz tinha mudado. A confiança tinha escorrido dela, substituída por algo que Sophie nunca tinha ouvido dele antes. Incerteza, talvez até medo. Isso é absurdo. O que alguém como você quer com minha esposa? Alguém como eu? A diversão sombria na voz de Victor aprofundou. Você quer dizer alguém que não gosta de homens que batem em suas esposas? Alguém que pensa que um homem que machuca uma mulher indefesa vale menos que a sujeira debaixo dos meus sapatos? Uma pausa pesada de ameaça. Você está entre mim e alguém que precisa da minha proteção. Saia ou eu vou te mover. Sua escolha. As mãos de Sophie se cerraram nos lençóis finos do hospital. Ela deveria estar com medo. Tudo o que ela já tinha ouvido sobre Viktor Volkov deveria estar a aterrorizando agora. Mas em vez disso, sob a dor e a névoa induzida pela medicação, algo mais se agitou. Algo que parecia quase esperança. Isso é assédio, Marcos tentou. Mas ele estava recuando. Sophie podia ouvir isso em sua voz. Eu terei meus advogados. Seus advogados podem enviar suas queixas para o meu escritório. Tenho certeza que meu pessoal vai gostar da risada. Passos deliberados e sem pressa. Movendo-se mais perto. Última chance, Hartley. Vá embora enquanto ainda pode. Um longo momento de silêncio. Então a voz de Marcos tensa com fúria mal controlada. Isso não acabou. Sim, Victor disse baixinho. Acabou. Mais passos, recuando desta vez. As portas automáticas no final do corredor se abriram e fecharam. Então a cortina ao redor da cama de Sofia se afastou e ela se viu olhando para o homem que Rose tinha chamado. Viktor Volkov não era o que ela esperava. Ele era perigoso. Isso era imediatamente aparente em cada linha de seu corpo, na maneira como ele se movia com a confiança casual de alguém que nunca precisou questionar se ele era a pessoa mais perigosa em qualquer sala. Mas ele era mais jovem do que ela imaginara, talvez no final dos 30, com cabelos escuros penteados para trás de um rosto que teria sido quase bonito, se não fosse pela dureza em seus olhos azuis gelo e a fina cicatriz que ia de sua têmpora até sua mandíbula. Ele usava um terno cinza carvão caro que provavelmente custava mais que o carro de Sophie, mas de alguma forma ele o fazia parecer perigoso em vez de refinado.
Ele a estudou por um longo momento, e Sophie descobriu que não conseguia desviar o olhar do dele. Aqueles olhos absorviam tudo. Os hematomas que ela sabia ser invisíveis em seu rosto e braços, a maneira cuidadosa como ela respirava para evitar estressar suas costelas danificadas, o medo que ela não conseguia esconder completamente, apesar da estranha esperança florescendo em seu peito. Sophie Hartley, ele disse, e sua voz, sem a fria ameaça que ele havia usado em Marcos, era surpreendentemente gentil. Rose me ligou. Ela parece pensar que você precisa de ajuda. A voz de Sophie saiu mal acima de um sussurro. Eu não sei o que ela te disse, mas eu não posso te pagar. Seja qual for sua taxa, eu não tenho acesso a esse tipo de dinheiro. Marcos controla todas as finanças. Algo piscou no rosto de Victor. Não raiva, mas algo próximo a isso. Rose é minha tia, a mulher que me criou depois que meus pais morreram. Quando ela liga e me diz que uma mulher está sendo agredida por um homem que pensa estar acima das consequências, eu não cobro uma taxa. Ele se aproximou, puxou uma cadeira para a beira da cama e sentou-se, ficando ao nível dos olhos dela. Eu resolvo o problema. O problema? Sophie repetiu entorpecida. Você quer dizer Marcos? Eu quero dizer qualquer um que pensa que pode te machucar e sair impune. Seu olhar manteve o dela firme e inabalável. Rose me disse que esta não é a primeira vez que você está neste hospital. Que há um padrão. Quedas acidentais, ela disse. Muitas delas. A vergonha queimou quente nas bochechas de Sophie. É complicado. Não, Victor disse, e havia aço sob a gentileza. Agora não é complicado. É simples. Ele te machuca. Você sangra. O sistema olha para o outro lado porque a família dele tem dinheiro e conexões. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. Mas é isso que vai acontecer agora. Você não vai voltar para ele. Você não vai passar mais uma noite sob o mesmo teto que um homem que te coloca no hospital. E se Marcus Hartley sequer olhar para você errado a partir deste momento, ele vai aprender exatamente o quão limitadas as conexões de sua família realmente são. Sophie o encarou. Parecia bom demais para ser verdade. Parecia uma fantasia, o tipo de cenário de resgate que ela tinha parado de se permitir sonhar meses atrás. Você não entende, ela sussurrou. Marcos, a família dele, eles não vão simplesmente me deixar ir. Se eu tentar ir embora, ele vai... Ela não conseguia terminar a frase. Não conseguia expressar as ameaças que Marcos havia feito, as coisas que ele havia prometido fazer se ela tentasse fugir. Deixe-me ser muito claro sobre uma coisa. A voz de Victor baixou, e apesar da gentileza, havia algo absolutamente letal em seu tom. Eu não me importo com quem os Hartleys pensam que são. Eu não me importo com quanto dinheiro eles têm ou com quais políticos eles jogam golfe. Nesta cidade, há pessoas que importam por causa de suas contas bancárias e seus sobrenomes. Ele fez uma pausa. E então há pessoas que importam porque todos sabem o que acontece se você os cruzar. Seu marido está prestes a aprender qual categoria realmente detém o poder. Rose apareceu na cortina carregando uma prancheta. Sua expressão era calma e profissional, mas Sophie notou o olhar rápido e avaliativo que ela deu a Victor. O pequeno aceno que ele retribuiu. Os médicos assinaram a alta, Rose disse, seu tom direto. Mas dadas as lesões da Sra. Hartley, eu recomendei 48 horas de recuperação supervisionada. Ela encontrou os olhos de Sophie significativamente. Não se pode ser muito cuidadosa com traumatismo craniano. Ela precisará de alguém para monitorar seus sintomas. Ela ficará no meu lugar, Victor disse imediatamente. Eu vou garantir que ela seja cuidada. Seu lugar? A cabeça de Sophie estava girando. E não apenas por causa da concussão. Eu não posso. Eu nem te conheço. E Marcos, ele virá me procurar. Deixe-o. Havia algo quase ansioso na expressão de Victor agora.
Uma antecipação predatória que deveria tê-la aterrorizado, mas de alguma forma não o fez. Eu realmente espero que ele venha. Eu ouvi falar de Marcus Hartley, um playboy rico de terceira geração que pensa que dinheiro significa que ele pode fazer o que quiser. Eu estava esperando por uma boa desculpa para ensiná-lo o contrário. Rose começou a desconectar os monitores, seus movimentos eficientes. Sophie, querida, eu sei que isso é avassalador, mas eu conheço Victor desde que ele tinha 8 anos. Eu o vi construir um império do nada. Eu o vi proteger pessoas que não tinham para onde ir. Ela fez uma pausa, sua mão gentil no ombro de Sophie. Ele não é um bom homem pelos padrões da maioria, mas ele é um homem que cumpre sua palavra. E quando ele diz que vai mantê-la segura, você pode acreditar. Por quê? Sophie olhou entre eles, tentando entender. Por que você faria isso por mim? Eu não sou ninguém. Eu sou apenas... Você é alguém que precisa de ajuda, Victor interrompeu. E alguém te machucou em minha cidade pensando que poderia se safar. Essa é toda a razão que eu preciso. Ele se levantou, oferecendo-lhe a mão. Eu não vou te forçar, Sophie. Se você quiser sair daqui e voltar para Marcos, eu não posso te impedir. Mas se você vier comigo, eu te prometo 2 coisas. Uma, ele nunca mais vai te tocar. 2, você terá tempo para descobrir como você quer que sua vida seja sem o punho de alguém em seu rosto. Sophie olhou para a mão estendida dele. Era uma mão grande, marcada nas juntas, a mão de alguém que claramente tinha estado em mais de algumas brigas. Tudo o que era racional em sua mente dizia que isso era loucura. Ela não conhecia aquele homem. Não sabia o que ele poderia querer dela. Não sabia se estava trocando uma situação perigosa por outra. Mas ela estava tão cansada. Cansada do medo, da dor, do ciclo interminável de desculpas de Marcos seguidas por seus punhos. Cansada de acordar se perguntando se este seria o dia em que ele iria longe demais. Cansada de sentir que estava se afogando sem ninguém disposto a lhe lançar uma linha. Ela pegou a mão de Victor. Seu aperto era firme, mas cuidadoso, atento às suas lesões enquanto ele a ajudava a sentar. O quarto girou por um momento, dor e medicação fazendo tudo inclinar. Mas a mão de Victor em seu braço era firme, a mantendo ancorada. Calma, ele murmurou. Leve seu tempo. Rose trouxe uma bolsa com as roupas e a carteira de Sophie, as coisas com que ela havia chegado, manchadas de sangue e amassadas. Eu vou pegar uma cadeira de rodas. Política do hospital. Eu posso andar, Sophie protestou fracamente. Política do hospital, Rose repetiu com um pequeno sorriso. E honestamente, querida, você parece que pode cair se alguém respirar em você errado. Humor, uma enfermeira velha. Enquanto Rose foi buscar a cadeira de rodas, Victor ajudou Sophie a vestir uma bata de hospital que não estava coberta de sangue. Ele virou as costas enquanto ela se trocava, dando-lhe a privacidade que podia na área estéril e pequena com cortinas. E Sophie se viu estranhamente tocada pelo gesto. Um monstro, as pessoas o chamavam. Mas Marcos nunca se preocupara com tais cortesias, mesmo no início, quando ele estava interpretando o pretendente charmoso. Rose voltou com a cadeira de rodas e um olhar conhecedor em seus olhos, que dizia que ela tinha lhes dado tempo a sós de propósito. Ela ajudou Sophie a se sentar na cadeira, colocando um cobertor em volta de suas pernas. Meu turno termina em 1 hora. Rose disse a Victor, me ligue quando você a acomodar. E Victor, ela tocou o seu braço. Obrigada. Você me criou para proteger pessoas que não podiam se proteger. Victor disse baixinho. Eu estou apenas fazendo o que você me ensinou. Eles seguiram pelos corredores do hospital. Victor andando ao lado da cadeira de rodas que Rose estava empurrando, sua presença atraindo olhares e sussurros. As pessoas o reconheciam. Sophie percebeu. Funcionários do hospital, outros visitantes, até alguns dos pacientes. E os olhares que eles lhe davam não eram apenas medo.
Havia respeito ali também. Diferença. Eles estavam quase nos elevadores quando um guarda de segurança entrou em seu caminho. Ele era jovem, mal saído dos seus 20 anos, com uma identificação que dizia Stevens e incerteza escrita em todo o seu rosto. Senhor Vulov, ele disse, sua voz rachando ligeiramente. Eu fui informado de que poderia haver um problema. O Sr. Hartley disse. O Sr. Hartley disse o quê? O tom de Victor era ameno, mas Sophie viu o guarda de segurança empalidecer. Ele disse que sua esposa estava sendo levada contra sua vontade. Que eu deveria impedir qualquer um de removê-la do hospital. Stevens parecia miserável. Eu devo chamar a polícia. A Sra. Hartley está recebendo alta. Rose disse firmemente. Ela está saindo por sua própria vontade. Não é mesmo, Sophie? Todos os olhos se voltaram para ela. A garganta de Sophie sentiu-se apertada. Era isso. O momento em que ela ainda poderia voltar atrás. Ela poderia dizer que queria ficar, queria esperar por Marcos, e todo este estranho interlúdio terminaria. Ela voltaria para sua vida, de volta ao medo e à dor, e à certeza de que um dia Marcos a mataria. Ou ela poderia pular do penhasco e esperar que Victor Vulov fosse tão bom quanto sua palavra. Eu quero sair, Sophie disse, e sua voz saiu mais forte do que ela esperava. Com o Sr. Volkov, por minha própria e livre vontade. Stevens olhou entre eles, claramente dividido entre suas ordens e o fato muito óbvio de que ele não queria se colocar entre Victor Vulov e qualquer coisa que Victor quisesse. Ok, eu avisarei o Sr. Hartley. Faça isso, Victor disse. E Stevens, diga a ele que, se ele quiser discutir isso mais a fundo, ele sabe onde me encontrar. Eles desceram de elevador em silêncio. As mãos de Sophie estavam tremendo. A reação estava começando agora que a adrenalina estava diminuindo. Ela tinha feito isso. Ela realmente tinha ido embora. Mas o que viria a seguir? No que ela tinha acabado de se meter. As portas do elevador se abriram para a garagem e Victor os levou a um carro preto elegante que provavelmente custava mais do que Sophie havia ganhado nos últimos 5 anos. Um motorista estava esperando. Um homem enorme com a cabeça raspada e uma cicatriz que dividia uma sobrancelha. Ele abriu a porta traseira sem uma palavra. Este é Alex, Victor disse enquanto ajudava Sophie cuidadosamente a sair da cadeira de rodas e entrar no carro. Ele é meu chefe de segurança. Ele estará ajudando a ficar de olho em você. Alex acenou para Sophie, sua expressão neutra. Senhora. Rose apertou a mão de Sophie antes que ela entrasse. Você está fazendo a coisa certa. Fique segura. Me ligue se precisar de algo, dia ou noite. Ela pressionou um pedaço de papel na palma da mão de Sophie. Um número de telefone escrito com caligrafia precisa de enfermeira. Então Victor estava deslizando para o banco ao lado dela, e Alex estava saindo da garagem, e Sophie estava observando o hospital desaparecer atrás deles, com uma sensação de estar na beira de um precipício. Onde estamos indo? Ela perguntou. Meu apartamento, Victor disse. Centro, cobertura, segurança total. Muito espaço. Ele olhou para ela e sua expressão suavizou ligeiramente ao ver o que quer que ele viu em seu rosto. Há um quarto de hóspedes, vários quartos de hóspedes, na verdade. Você terá privacidade. Uma fechadura na sua porta, se isso te fizer sentir mais segura, embora eu prometa que você não precisará. E de manhã, quando você estiver se sentindo melhor, conversaremos sobre os próximos passos. Próximos passos, Sophie repetiu. Tipo o quê? Tipo como você quer lidar com o divórcio, se você quer apresentar queixa contra Marcos, que tipo de segurança você precisará daqui para frente? A mandíbula de Victor se apertou, como se certificando de que ele entende que você está sob minha proteção agora e o que isso significa para quem pensa em te machucar. O carro serpenteou pelas ruas da cidade, o tráfego da noite começando a engrossar com o fim do dia de trabalho.
Sophie observava os prédios deslizarem, os marcos familiares que de repente pareciam pertencer a uma vida diferente, né? Uma vida que ela estava deixando para trás. Eu não entendo por que você está fazendo isso, ela disse baixinho. Rose disse, você não é um bom homem. Todos dizem isso, mas você é. Eu sou um criminoso. Victor terminou por ela, seu tom objetivo. Eu dirijo operações ilegais. Eu quebro a lei regularmente. Eu machuquei pessoas, matei pessoas, fiz coisas que me dariam prisão perpétua se alguém pudesse prová-las. Ele se virou para olhá-la completamente, e seus olhos estavam claros e inabaláveis. Mas eu tenho regras, Sophie. Linhas que eu não cruzo e homens que batem em mulheres. Homens que usam sua força ou seu dinheiro ou seu poder para machucar pessoas que não podem revidar. Esses homens violam todas as regras que eu tenho. Por causa de seus pais, Sophie adivinhou, lembrando a menção de Rose de que ela o havia criado. Algo estremeceu atrás dos olhos de Victor. Meu pai costumava bater em minha mãe. Costumava colocá-la no hospital, assim como Marcos faz com você. E toda vez que ela voltava, ela acreditava nele quando ele dizia que seria diferente, que ele sentia muito, que ele a amava. Sua voz tinha ficado monótona, sem emoção, até a noite em que ele a matou. Eu tinha 8 anos. Eu o vi fazer isso. Vi-o ir embora como se não fosse nada. A respiração de Sophie engasgou. Victor Rose me acolheu depois disso, me criou, me ensinou o que a força realmente era. Ele olhou pela janela, seu perfil nítido contra as luzes da cidade. Eu construí o que construí para nunca mais ser impotente, para poder proteger as pessoas da maneira que ninguém protegeu minha mãe. Não é nobre, não é heróico, mas é o que eu faço. O carro parou em um arranha-céu reluzente, todo vidro e aço e riqueza óbvia. Alex veio abrir a porta de Sophie e Victor a ajudou a sair, mantendo uma mão cuidadosa em seu cotovelo enquanto eles atravessavam o lobby. O porteiro cumprimentou Victor pelo nome. Seus olhos se arregalaram ligeiramente quando ele viu as lesões visíveis de Sophie, mas rapidamente ele controlou sua expressão para uma neutralidade profissional. A viagem de elevador até o último andar foi suave e silenciosa. Sophie pegou seu reflexo nas paredes espelhadas e se encolheu. Ela parecia horrível. Hematomas escuros florescendo em sua pele pálida. Um olho inchado, quase fechado. Seus lábios rachados e com crostas de sangue. Ela parecia exatamente o que era, uma vítima. Mas ao lado dela, Victor parecia uma faca, afiada e perigosa, e pronta para cortar. A cobertura era enorme, todo espaço aberto e janelas do chão ao teto que davam para a cidade cintilante. A mobília era cara, mas discreta, masculina sem ser ostentosa. Era a casa de alguém que tinha dinheiro, mas não precisava prová-lo. O quarto de hóspedes é por aqui, Victor disse, conduzindo-a por um corredor. Ele abriu uma porta para revelar um quarto espaçoso com seu próprio banheiro anexo. Tudo o que você precisa deve estar lá dentro. Artigos de higiene pessoal, toalhas limpas. Há um roupão no armário. Ele fez uma pausa. Precisaremos comprar algumas roupas para você amanhã. Por esta noite, o roupão terá que servir. Sophie assentiu, a exaustão a dominando como uma onda. Agora que eles estavam ali, agora que o perigo imediato havia passado, seu corpo estava lembrando todos os motivos pelos quais doía. Há mais uma coisa, Victor disse. Ele tirou o telefone, tocou em algo e entregou a ela. Este é o meu número pessoal. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você me liga. Dia ou noite, não importa a hora ou o que você precise. Eu quero que você saiba que você está segura aqui. Sophie pegou o telefone olhando para o número exibido na tela. Então ela percebeu o que ele estava fazendo e olhou para ele surpresa. Você está me dando seu telefone. Você não tem um mais, não é? Marcos o pegou. Quando ela assentiu mudamente, a expressão de Victor escureceu. Ele provavelmente o rastreou.
Provavelmente leu todas as suas mensagens, bastardo controlador. Ele pressionou o telefone em sua mão. Este está limpo, não rastreável. Use-o. Eu não posso pegar seu telefone, Sophie protestou fracamente. Eu tenho outros. Victor já estava tirando um segundo telefone do bolso do paletó. Eu sempre carrego backups. Neste negócio, você aprende a estar preparado. Ele tocou o ombro dela gentilmente, cuidadosamente, evitando os hematomas. Descanse um pouco, Sophie. Você está segura agora, eu prometo. Ele saiu, fechando a porta silenciosamente atrás dele, e Sophie estava sozinha pela primeira vez desde que acordou no hospital. Ela afundou na cama, uma cama de verdade, confortável e macia, nada como o colchão do hospital, e finalmente se permitiu chorar. Sophie acordou com o cheiro de café e o murmúrio baixo de vozes. Por um momento confusa, ela não conseguia se lembrar onde estava. A cama era muito confortável, o quarto muito silencioso. Então a memória voltou. Marcos, o hospital, Victor, e ela sentou-se muito rápido, a dor disparando por suas costelas. A luz do sol entrava pelas janelas. Ela tinha dormido a noite toda. E pela primeira vez em meses, ela tinha dormido profundamente, sem pesadelos, sem acordar sobressaltada a cada som, esperando os passos de Marcos. O telefone que Victor tinha dado a ela mostrava 7 chamadas perdidas e 12 mensagens de texto, todas de Marcos. Suas mãos tremeram enquanto ela as abria. Onde você está? Volte para casa agora. Isso é ridículo, Sophie. Pare de ser dramática. Você está cometendo um grande erro. Aquele homem é perigoso. Ele vai te machucar. Estou preocupado com você. Por favor, me ligue. Eu te amo. Sinto muito pela noite passada. Você sabe que eu não quis dizer aquilo. Volte para casa e conversaremos sobre isso como adultos. Você é minha esposa. Você pertence aqui. Se você não voltar, você vai se arrepender. Eu estou te dando até o meio-dia. Depois disso, eu vou chamar a polícia e te reportar como pessoa desaparecida. Último aviso, Sophie. Volte para casa. Ela olhou para as mensagens, para o padrão familiar. Raiva, manipulação, falsa preocupação, ameaças. Tudo entrelaçado em uma tapeçaria que ela havia aprendido a navegar ao longo de 3 anos de casamento. Uma vez essas mensagens teriam funcionado. Uma vez ela teria acreditado nele, teria se convencido de que tinha exagerado, que era culpa dela, que se ela apenas voltasse e pedisse desculpas, tudo ficaria bem. Agora, lendo-as com a memória da presença firme de Victor e da feroz proteção de Rose fresca em sua mente, elas pareciam apenas patéticas, desesperadas. Ela as apagou. Uma batida suave na porta a fez pular. Sophie, a voz de Victor abafada pela madeira. Eu tenho café da manhã se você estiver com fome. Sem pressão se você preferir descansar. Sophie olhou para si mesma. Ela ainda estava usando a bata de hospital. Seu cabelo, uma bagunça emaranhada. Seu rosto, sem dúvida, uma zona de desastre de hematomas. Ela deve parecer. Ela se conteve. Essa era a voz de Marcos em sua cabeça dizendo que ela precisava parecer perfeita, precisava estar apresentável, precisava corresponder aos seus padrões impossíveis. Victor já a tinha visto em seu pior absoluto, e ele a ajudou de qualquer forma. Ela encontrou o roupão no armário onde ele havia dito que estaria, envolveu-se em seu calor macio e abriu a porta. Victor estava parado no corredor com uma bandeja. Ele havia trocado seu terno por jeans escuros e um suéter cinza que de alguma forma o fazia parecer mais acessível e mais perigoso. Seu cabelo estava ligeiramente úmido, como se ele tivesse acabado de tomar banho. Eu não tinha certeza do que você iria querer, ele disse, indicando a bandeja. Então, eu fiz um pouco de tudo: café, chá, torrada, ovos, frutas. Seus olhos escanearam o rosto dela, profissionais e avaliativos. Como você está se sentindo? Dolorida, Sophie admitiu, mas melhor do que ontem.
Ela olhou para o telefone ainda apertado em sua mão. Marcos tem ligado, mandado mensagens. A mandíbula de Victor se apertou. O que ele disse? O de sempre. Ameaças, desculpas, exigências para eu voltar. Ela encontrou seus olhos. Ele disse que vai ligar para a polícia, me reportar como desaparecida. Deixe-o. Victor gesticulou em direção à sala de estar. Venha se sentar. Precisamos conversar sobre isso de qualquer forma. Sophie o seguiu até o grande sofá seccional que ficava de frente para aquelas janelas do chão ao teto. À luz do dia, a cidade se espalhava abaixo deles como um reino. E ela percebeu com um sobressalto que podia ver seu antigo bairro de lá, o caro sobrado onde ela morara com Marcos por 2 anos, onde cada cômodo guardava uma memória de medo e dor. Parecia muito pequeno lá de cima. Victor colocou a bandeja na mesa de centro e serviu o café dela sem perguntar, adicionando creme e açúcar em quantidades que estavam exatamente certas de alguma forma. Ele deve ter prestado atenção ontem no hospital quando a enfermeira trouxe água para ela. Eu falei com meu advogado esta manhã, Victor disse, sentando-se na extremidade oposta do sofá, dando-lhe espaço. O nome dele é David Chen. Ele é o melhor advogado de divórcio da cidade, e ele já começou a redigir os papéis. Mas antes de avançarmos com isso, preciso saber o que você quer. O que eu quero. Sophie envolveu as mãos na caneca de café, sentindo o calor. Eu quero não ser mais casada com Marcos. Eu quero não ter medo o tempo todo. Eu quero. Sua voz engasgou. Eu quero me sentir uma pessoa de novo em vez de uma posse. É isso que você vai conseguir, Victor disse firmemente. Mas há diferentes maneiras de abordar isso, e você precisa entender suas opções. Podemos entrar com um pedido de divórcio por motivos de abuso, documentar suas lesões, suas visitas ao hospital, construir um caso. Levará tempo. Talvez 6 meses, talvez 1 ano. Você terá que testemunhar, reviver tudo. Ele fez uma pausa. Marcos vai lutar. A família dele vai gastar dinheiro com os melhores advogados que puderem encontrar. Eles tentarão te desacreditar, fazer você parecer instável. Não será fácil. O estômago de Sophie se revirou. Qual é a alternativa? Nós o faremos querer o divórcio, Victor disse. Deixaremos muito claro que permanecer casado com você é mais problema do que vale. Que continuar essa luta vai custar a ele mais do que apenas dinheiro. Sua expressão estava calma, mas havia aço por baixo. Os Hartley têm interesses comerciais por toda a cidade, contratos de construção, negócios imobiliários, projetos de desenvolvimento. Muitos desses projetos exigem a cooperação de pessoas que não gostam de receber ordens. Pessoas que podem ser persuadidas a dificultar as coisas para os Hartley se tivessem a motivação certa. Você está falando sobre usar sua Sophie, não conseguiu se convencer a dizer império criminoso, então ela se contentou com sua influência. Estou falando sobre aplicar pressão onde é mais eficaz, Victor corrigiu. Estou falando sobre fazer Marcos entender que você não vale a dor de cabeça. Que ele pode assinar os papéis, aceitar as consequências e seguir em frente com sua vida. Ou ele pode lutar e ver os interesses comerciais de sua família desmoronarem ao redor dele. Ele se inclinou ligeiramente. Eu não vou mentir para você, Sophie. Isso é sujo. Não é legal. Não é a maneira limpa e adequada de fazer as coisas. Mas é rápido e eficaz. E mais importante, significa que você não precisa passar 1 ano sendo arrastada pela lama, enquanto os advogados de Marcos a pintam como uma mentirosa e uma caçadora de fortunas. Sophie ficou em silêncio por um longo momento, processando. Tudo o que ela havia aprendido dizia que isso estava errado, que havia uma maneira certa de fazer as coisas, uma maneira legal, uma maneira adequada. Mas tudo o que ela havia aprendido também falhou em protegê-la. A polícia, os advogados, o sistema, nada disso havia impedido Marcos de machucá-la. Nada disso sequer havia tentado.
O que você faria? Ela perguntou. Se eu dissesse sim. Primeiro, nós garantiríamos que você estivesse totalmente protegida. Detalhe de segurança sempre que você sair deste prédio. Novo telefone, novo e-mail, nova conta bancária apenas em seu nome. Nós a organizaríamos com o David para iniciar os processos de divórcio. Tudo legal e acima da mesa lá. A expressão de Victor ficou mais fria. Então eu teria conversas com algumas pessoas. Sindicatos da construção que trabalham em projetos Hartley, funcionários da cidade que aprovam suas licenças, parceiros de negócios que podem de repente descobrir que têm melhores oportunidades em outro lugar. Nada ilegal, nada rastreável, apenas muitas coincidências infelizes que tornam muito caro para os Hartley continuarem operando em sua capacidade atual. E Marcus? Marcus, Victor disse. E agora sua voz tinha a mesma intensidade letal que ela tinha ouvido no hospital. Recebe uma visita pessoal minha, onde eu explico muito claramente o que acontece se ele algum dia se aproximar de você novamente. O que acontece se ele causar problemas durante o divórcio? O que acontece se eu sequer ouvir que ele disse seu nome de uma maneira que eu não goste? Ele manteve o olhar dela. Eu já fiz homens como Marcos recuarem antes, Sophie. Homens que pensavam ser intocáveis por causa de seu dinheiro ou seu nome. Eles aprenderam. Ele aprenderá também. Deveria tê-la assustado. Essa calma discussão de intimidação e pressão e ameaças mal veladas. Mas em vez disso, Sophie sentiu algo se desdobrando em seu peito, algo que parecia alívio, como poder. Isso vai funcionar? Ela perguntou baixinho. Sim, Victor disse sem hesitação. Eu prometo a você que vai funcionar. Sophie olhou pela janela para a cidade, para o bairro onde ela havia sido prisioneira por 2 anos. Então ela olhou de volta para Victor, para este homem que estava oferecendo a ela uma saída, não porque ele queria algo dela, mas porque ele acreditava que homens como Marcos não deveriam vencer. Faça isso, ela disse. A expressão de Victor não mudou, mas algo piscou em seus olhos. Aprovação, talvez, ou respeito. Ok, eu vou fazer as ligações. Ele se levantou, então pausou. Sophie, uma vez que começarmos isso, não há como voltar atrás. Marcos vai lutar. Ele vai tentar te assustar, te ameaçar, talvez até vir atrás de você fisicamente, se for estúpido o suficiente. Você precisa estar preparada para isso. Eu estou preparada. Sophie disse e percebeu que falava sério. Pela primeira vez em anos, ela estava pronta para revidar. Eu não tenho mais medo dele. Victor sorriu, e era uma expressão afiada e perigosa que a lembrava exatamente com quem ela estava se alinhando. Bom, então vamos recuperar sua vida. As próximas 3 semanas foram um borrão de atividade e transformação. David Chen acabou sendo um homem magro e intenso com óculos de arame e uma mente como uma armadilha de aço. Ele se sentou com Sophie por horas documentando tudo. Cada visita ao hospital, cada hematoma, cada ameaça que Marcos já havia feito. Ele fotografou suas lesões em cicatrização, coletou seus prontuários médicos, construiu um caso que era hermético e incriminador. Ele vai tentar pintá-la como instável. David a alertou durante uma de suas sessões. É o manual padrão. Você estava deprimida. Você estava inventando coisas para chamar atenção. Você era a verdadeira abusadora. Mas temos documentação, temos fotos, temos o testemunho de Rose sobre o padrão de lesões que ela viu. Ele olhou para ela por cima de seus óculos. E temos Viktor Volkov disposto a testemunhar que ele pessoalmente presenciou o comportamento de Marcos no hospital. Isso tem peso. Enquanto isso, Victor estava cumprindo suas promessas. A equipe de segurança estava em toda parte, mas invisível. Alex e outros 3 que se revezavam nos turnos, sempre vigiando, sempre presentes. Sophie tinha um novo telefone, uma nova conta bancária com dinheiro suficiente para fazê-la ofegar quando viu o saldo.
Um empréstimo, Victor disse firmemente quando ela tentou protestar. Você vai pagar de volta quando estiver de pé. Por enquanto, você precisa de recursos. E um laptop configurado com e-mail e contas de mídia social que Marcos não poderia acessar. E Victor mesmo era uma presença constante e firme. Ele trabalhava em casa a maioria dos dias, seu escritório no final do corredor do quarto de hóspedes, onde ela estava hospedada. Às vezes ela o ouvia em chamadas, sua voz afiada e dominante, falando em russo rápido ou inglês nítido, gerenciando um império que ela não podia ver, mas podia sentir o peso. Mas quando ele aparecia, quando eles jantavam juntos à noite, ele era apenas Victor. Surpreendentemente fácil de conversar, com um senso de humor seco e uma gentileza inesperada. Ele nunca a pressionou, nunca exigiu nada dela, apenas lhe deu espaço para se curar e tempo para descobrir quem ela era sem a voz de Marcos em sua cabeça. Mas Marcos não estava ficando quieto. As ligações e mensagens de texto escalaram. Então vieram os e-mails, longas mensagens divagantes que oscilavam entre desculpas e acusações. Ele apareceu no prédio de Victor 2 vezes, sendo recusado pela segurança em ambas as ocasiões. Ele tentou acessar a antiga conta de e-mail de Sophie, suas redes sociais, até ligou para a mãe dela em Ohio, alegando que Sophie havia sido sequestrada. Ele está desesperado, David observou durante uma de suas reuniões. Bons homens desesperados cometem erros, e Marcos cometeu erros. O maior deles veio 3 semanas depois que Sophie o deixou, quando ele tentou acessar a garagem do prédio de apartamentos e se envolveu em uma altercação com Alex, que terminou com Marcos no chão e a polícia aparecendo. Victor ligou para Sophie imediatamente. Você está bem? Eu estou bem. Eu estou aqui no apartamento. As mãos de Sophie estavam tremendo. Alex está bem. Ele mal tocou Marcos. Apenas o conteve quando ele tentou forçar a passagem. Mas Marcos está alegando agressão. A voz de Victor estava calma, mas ela podia ouvir a raiva mal contida por baixo. A polícia está aqui. Eles querem uma declaração minha, se você estiver disposta a dar uma. Sophie respirou fundo. Era isso. O momento em que ela ainda poderia recuar, ainda poderia fingir que tudo era complicado. E talvez ela tivesse exagerado. Ou ela poderia se levantar e dizer a verdade. Eu vou descer, ela disse. Victor a encontrou no elevador. Alex ao lado dele com uma bolsa de gelo pressionada em seus nós dos dedos, onde Marcos aparentemente tinha tentado socá-lo. A polícia ainda estava lá. 2 oficiais, um homem e uma mulher, ambos parecendo exaustos. E Marcos estava lá, seu terno amassado, seu rosto corado de raiva. Quando ele viu Sophie, sua expressão se transformou em algo que poderia ter sido alívio se não fosse tão possessivo. Sophie, graças a Deus, diga a eles que tudo isso é um mal-entendido. Ele tentou se mover em direção a ela, mas Alex se moveu sutilmente, bloqueando o caminho. Os olhos de Marcos brilharam. Eu sou seu marido. Eu tenho o direito de te ver. Não, Sophie disse, e sua voz saiu mais forte do que ela sentia. Você não tem. A expressão de Marcos se desfez em algo feio. Você não pode se esconder de mim para sempre. Eu sei que ele está te fazendo uma lavagem cerebral, te virando contra mim, mas você é minha esposa, Sophie. Minha. E eu não vou deixar nenhum criminoso te roubar. Sr. Hartley, a oficial mulher disse cansadamente. Já conversamos sobre isso. Sua esposa tem o direito de ir embora. Você não tem o direito de assediá-la ou forçar sua entrada em propriedade privada. Eu não estava forçando. Eu estava tentando ver minha esposa. Isso é um crime agora. Marcos estava em espiral, sua voz ficando mais alta, seus movimentos mais agitados. Você deveria estar prendendo ele. Ele apontou para Victor. Ele é o criminoso. Todos sabem o que Victor Volkov é. Ele provavelmente é quem colocou essas ideias na cabeça dela em primeiro lugar. Eu te deixei, Sophie disse claramente, porque você me bateu, porque você me colocou no hospital,
Porque eu estava com medo de que você fosse me matar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Marcos parecia chocado, seu rosto empalidecendo. Sophie, ele começou, mas Victor deu um passo à frente, colocando-se entre Marcos e Sophie com uma intencionalidade que era quase casual. Oficiais, Victor disse, seu tom agradável e profissional. Eu tenho imagens de segurança do Sr. Hartley tentando forçar a entrada em meu prédio e atacando meu funcionário quando foi impedido. A Sra. Hartley tem documentação de múltiplas internações hospitalares devido à violência doméstica, tudo enquanto ela morava com o Sr. Hartley, e ela está atualmente em processo de divórcio. Eu diria que isso lhes dá tudo o que precisam. O oficial masculino olhou entre eles, claramente pesando suas opções. Então seu olhar pousou no rosto de Sophie, nos hematomas desbotados, mas ainda visíveis. Sra. Hartley, você quer apresentar queixa contra seu marido por assédio? Sophie olhou para Marcos. Realmente olhou para ele. 3 anos atrás, ele parecia charmoso, bem-sucedido, perfeito. Agora ela o via claramente. Um homem pequeno que precisava machucar pessoas para se sentir poderoso. Um covarde que só se sentia forte quando estava tornando alguém mais fraco. Sim, ela disse, eu quero apresentar queixa. O rosto de Marcos foi de pálido a vermelho. Você vai se arrepender disso, ele rosnou. Sua família, Victor interrompeu calmamente, está prestes a ter problemas muito maiores do que este. Você pode querer ligar para seu pai, Marcos. Acredito que ele teve algumas notícias interessantes sobre suas licenças de construção hoje. Sophie viu o exato momento em que o significado atingiu Marcos. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram com raiva. Você, filho de cuidado, Victor disse suavemente. Há policiais presentes e você já está em problemas suficientes. Os oficiais, claramente querendo estar em qualquer lugar, menos no meio disso, moveram-se para pegar a declaração de Marcos. Sophie se virou, não querendo mais olhar, e encontrou Victor a estudando com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você se saiu bem, ele disse baixinho. Eu sei que não foi fácil. Foi mais fácil do que eu pensei que seria, Sophie admitiu. Acho que estou finalmente começando a acreditar que estou realmente fora, que ele não pode mais me machucar. Ele não pode. A voz de Victor era absolutamente certa. Eu não vou deixar. E ali, no saguão de seu prédio com Alex de guarda e a polícia lidando com Marcos, e o sol da noite pintando o céu lá fora em tons de ouro e vermelho. Sophie acreditou nele. Os papéis do divórcio foram arquivados 2 dias depois. Marcos lutou exatamente como David havia previsto. Seus advogados eram caros e agressivos, alegando que Sophie era mentalmente instável, que ela estava fazendo falsas acusações, que Victor a havia manipulado. Eles exigiram que ela se submetesse a uma avaliação psiquiátrica. Eles intimaram seus registros médicos de anos atrás, tentando encontrar evidências de problemas de saúde mental anteriores que pudessem explorar. Mas David era melhor. Ele os enterrou em documentação, registros hospitalares, fotografias, o testemunho de Rose como profissional médica que havia tratado Sophie várias vezes. Ele apresentou uma linha do tempo que era condenatória em sua clareza. 3 anos de acidentes cada vez mais graves, cada um correspondendo a períodos em que Marcos estava sob estresse ou bebendo muito. E nos bastidores, Victor estava cumprindo suas outras promessas. Os interesses comerciais dos Hartley começaram a experimentar dificuldades sem precedentes. As licenças de construção foram atrasadas indefinidamente. Os sindicatos da construção de repente tiveram problemas com violações de segurança nos locais de trabalho dos Hartley. Grandes parceiros de negócios se retiraram silenciosamente de acordos, citando mudanças de prioridades. Sophie viu os resultados nas comunicações cada vez mais desequilibradas de Marcos, que David coletou cuidadosamente para o processo. Marcos sabia quem estava por trás dos problemas.
Ele sabia que Victor estava desmantelando o império de sua família peça por peça, e ele não podia fazer nada a respeito. Ele está tentando chegar a você através de sua mãe, David mencionou durante uma de suas atualizações semanais. Ligou para ela novamente, alegando que você foi sequestrada pela máfia russa. Sua mãe ligou para você, certo? Sophie assentiu. Aquela conversa tinha sido difícil. Sua mãe desconfiada, confusa, preocupada. Mas Sophie tinha estado calma, tinha explicado tudo claramente. Tinha contado à sua mãe a verdade sobre como seu casamento realmente tinha sido. No final, sua mãe tinha chorado e pedido desculpas por não ter visto antes e prometido dizer a Marcos para deixá-la em paz se ele ligasse novamente. Tinha parecido mais uma peça de sua vida se encaixando. O juiz é simpático, David continuou. Temos uma audiência preliminar na próxima semana. Dadas o assédio de Marcos e o histórico documentado de violência, estou confiante de que podemos obter uma ordem de restrição. Depois disso, é apenas uma questão de tempo até que o divórcio seja finalizado. Quanto tempo? Sophie perguntou. Neste estado, mínimo de 6 meses a partir do protocolo, mas dadas as circunstâncias, eu diria que estamos olhando para 8 a 10 antes que seja completamente final. David olhou para ela por cima dos óculos. Isso é rápido para um divórcio litigioso, Sophie, especialmente quando a outra parte tem dinheiro. Estamos progredindo excelentemente. 8 a 10 meses. Parecia uma eternidade e nenhum tempo. Sophie tentou imaginar como seria sua vida em 1 ano. Divorciada, livre, capaz de fazer suas próprias escolhas sem medo. Era difícil de imaginar. Ela havia sido Sophie Harley por 3 anos. Antes disso, ela havia sido Sophie Morrison. Mas quem era ela agora, no meio? Quem ela estava se tornando? Victor a encontrou naquela noite sentada na sala de estar, olhando para as luzes da cidade. Ele havia passado a maior parte do dia fora. Algum tipo de reunião de negócios sobre a qual ele tinha sido deliberadamente vago, e ele parecia cansado, as linhas ao redor de seus olhos mais profundas do que o normal. David diz que a audiência é na próxima semana, ele disse, sentando-se na outra ponta do sofá com uma garrafa de água. Miss Sophie puxou os joelhos para o peito, abraçando-os. Ele acha que vamos conseguir a ordem de restrição. Vamos. Victor deu um longo gole observando-a. Algo em sua mente? Estou aqui há quase 1 mês, Sophie disse lentamente, morando em seu quarto de hóspedes, usando seus recursos, sendo protegida por seu povo. Ela se virou para olhá-lo. Eu sei que você disse que não era sobre dinheiro, mas, Victor, eu preciso começar a planejar o que vem a seguir. Para quando o divórcio for finalizado. E eu preciso conseguir meu próprio lugar, minha própria vida. Eu não posso continuar pegando de você indefinidamente. Você não está pegando nada, Victor disse. Mas eu entendo a necessidade de se sentir independente. O que você está pensando? Eu tinha um emprego antes de me casar com Marcos. Sophie disse. Eu era designer gráfica, trabalho freelance principalmente. Marcos me fez parar quando nos casamos. Disse que eu não precisava trabalhar, que meu trabalho era cuidar da casa e apoiar sua carreira. Ela riu amargamente. Eu deveria ter visto a bandeira vermelha nisso, mas eu achei romântico na época. Agora eu percebo que era apenas mais uma maneira de me controlar, de me tornar financeiramente dependente. Você quer voltar a trabalhar com design? Eu quero fazer algo, Sophie disse. Eu quero me sentir útil. Eu quero provar a mim mesma que ainda posso criar algo. Que 3 anos com Marcos não me quebraram completamente. Ela hesitou. Eu pensei que talvez eu pudesse montar um pequeno escritório aqui se estiver tudo bem. Começar a entrar em contato com antigos clientes, construir meu portfólio novamente. Eu não sei se alguém vai se lembrar de mim, mas eu tenho que tentar. Victor ficou em silêncio por um momento, e Sophie sentiu um flash de ansiedade. Ela estava exagerando. Ela já estava morando na casa dele, usando seus recursos. Pedir mais era muito presunçoso.
Então Victor sorriu, e era genuíno, sem a borda perigosa. Eu acho que é uma ótima ideia. Há um quarto extra no final do corredor do meu escritório, maior que o quarto de hóspedes, melhor luz. Podemos montá-lo como um espaço de trabalho para você. Computador, software, o que você precisar. Ele se inclinou para a frente. E Sophie, para o que vale, eu não acho que Marcos a quebrou de jeito nenhum. A machucou? Sim, mas você ainda está aqui, ainda lutando, ainda planejando para o futuro. Isso não é quebrado, isso é forte. Sophie sentiu sua garganta apertar com uma emoção inesperada. Eu não me sinto forte. Força não é sobre não ter medo, Victor disse. É sobre ter medo e fazer o que precisa ser feito de qualquer maneira. Você tem feito isso desde o dia em que pegou minha mão naquele hospital. Você é uma das pessoas mais fortes que conheci. Seus olhos se encontraram através do sofá e algo mudou no ar entre eles. Sophie sentiu isso como algo físico, uma atração que a tornou de repente hiperconsciente de quão próximos eles estavam sentados, como Victor estava olhando para ela com uma intensidade que não tinha nada a ver com violência ou proteção, e tudo a ver com algo totalmente diferente. Ela desviou o olhar primeiro, seu coração batendo forte. Obrigada por tudo, por acreditar em mim quando ninguém mais acreditou, por me ajudar quando você não tinha motivo para isso. Eu tinha um motivo, Victor disse baixinho. Você precisava de ajuda. Essa é a única razão que eu já precisei. Mas Sophie se perguntou com um tremor no estômago que ela não sentia há anos, se talvez houvesse outras razões também. Razões que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. A audiência correu exatamente como David havia previsto. O juiz deu uma olhada nos prontuários médicos de Sophie, ouviu o testemunho de Rose, revisou as evidências fotográficas e concedeu a ordem de restrição antes que os advogados de Marcos pudessem levantar qualquer objeção significativa. Marcos foi ordenado a permanecer a pelo menos 150 metros de Sophie o tempo todo. Foi proibido de contatá-la diretamente ou através de intermediários, e foi avisado em termos inequívocos de que qualquer violação resultaria em prisão imediata. Sophie observou o rosto de Marcos ficar de um tom feio de vermelho enquanto o juiz lia a ordem. O viu começar a protestar, então reconsiderar quando o oficial de justiça se aproximou. Pela primeira vez desde que o conhecera, Marcos parecia pequeno, impotente. Isso não acabou. Ele sibilou enquanto saíam do tribunal, baixo o suficiente para que apenas Sophie e Victor pudessem ouvir. Você acha que um pedaço de papel significa alguma coisa? Você acha que ele pode te proteger para sempre? Victor parou de andar, virou-se lentamente para encarar Marcos com uma expressão tão fria que fez a respiração de Sophie prender. Quando ele falou, sua voz mal era um sussurro, mas carregava convicção absoluta. Eu protegi o túmulo de minha mãe do homem que a matou, Victor disse. Garanti que ele nunca andasse livre pelo que fez. Garanti que ele entendesse todos os dias pelo resto de sua vida miserável exatamente o que ele tinha tirado de mim. Ele sorriu e foi a expressão mais aterrorizante que Sophie já tinha visto. Você não é nada comparado a ele, Marcos. Você é uma criança mimada brincando de ser perigoso. E se você algum dia a ameaçar novamente, você aprenderá a diferença entre homens que falam sobre violência e homens que realmente a entendem. Marcos ficou branco. Ele abriu a boca, fechou-a novamente, então se virou e praticamente fugiu pelos degraus do tribunal, seus advogados se esforçando para segui-lo. David esperou até que estivessem fora do alcance da voz, então soltou um assobio baixo. Lembre-me de nunca ficar do seu lado ruim, Victor. Eu não tenho um lado ruim, Victor disse suavemente, sua expressão já voltando à sua compostura normal. Apenas diferentes níveis de interesse profissional. Ele olhou para Sophie. Você está bem? Sophie percebeu que estava tremendo. Não de medo,
mas pela pura descarga de adrenalina de ver Marcos finalmente recuar. Estou perfeita, ela disse e falava sério. Eles celebraram com um almoço em um restaurante caro, onde Victor era claramente conhecido e respeitado, onde o proprietário veio pessoalmente para cumprimentá-los. E a equipe tratou Sophie como se ela fosse alguém importante, em vez de alguém para ter pena. Pela primeira vez em anos, Sophie se sentiu uma pessoa em vez de uma vítima. Há novos começos, Victor disse, levantando sua taça de vinho. Sophie chocou sua taça contra a dele, encontrando seus olhos, a liberdade. As semanas que se seguiram caíram em um ritmo confortável. Sophie montou seu escritório no quarto que Victor havia oferecido, passando horas todos os dias reconstruindo seu portfólio e entrando em contato com antigos contatos. Para sua surpresa e deleite, as pessoas se lembravam dela. Projetos começaram a chegar, um redesenho de logotipo aqui, um mock-up de site ali. Pequenos trabalhos, mas eram dela. Ganhos por suas próprias habilidades, pagos em sua própria conta. Ela estava construindo uma vida, e cada vez mais essa vida incluía Victor de maneiras que nada tinham a ver com proteção ou gratidão. Eles jantavam juntos na maioria das noites, conversando sobre tudo e nada, seus projetos de design, seus interesses comerciais legítimos. Ele possuía vários restaurantes e uma empresa de gestão de propriedades, ela soube, ao lado das empresas menos legais, suas infâncias, seus sonhos. Victor tinha uma paixão surpreendente por literatura clássica e podia citar Dostoiévski de memória. Sophie descobriu que podia fazê-lo rir com histórias sobre sua desastrosa colega de quarto na faculdade e sua breve e malfadada tentativa de cerâmica. Era fácil, confortável, e em algum momento, confortável começou a parecer algo mais. Sophie tentou não pensar nisso. Tentou dizer a si mesma que era apenas gratidão, que era natural desenvolver sentimentos por alguém que a havia salvado, que ela precisava se concentrar em seu divórcio, sua independência, sua nova vida. Que se envolver com Victor quando ela mal estava livre de Marcos seria uma ideia terrível. Mas então Victor sorria para ela durante o café da manhã, ou a mão dele roçava a dela quando eles se cruzavam no corredor, ou ela o pegava observando com uma expressão que fazia seu coração acelerar, e todos os seus pensamentos cuidadosos e racionais se espalhavam como folhas ao vento. 6 semanas após a audiência, Sophie estava trabalhando até tarde em seu escritório quando Victor bateu na porta aberta. É depois da meia-noite, ele disse. Você deveria dormir um pouco. Sophie desfregou os olhos, percebendo que ele estava certo. Ela estava tão focada em terminar um design de website que havia perdido a noção do tempo. Apenas queria terminar esta sessão. O cliente quer o rascunho até de manhã. Importa seu olhar? Ela o convidou a entrar, e ele veio para ficar atrás de sua cadeira, inclinando-se sobre seu ombro para ver a tela. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de sua colônia, algo sutil e caro. Podia sentir o calor dele em suas costas. Isso é lindo, Victor disse, estudando o design. O esquema de cores é sofisticado, linhas limpas. Você é talentosa, Sophie. Obrigada. Ela tentou se concentrar na tela, mas sua consciência dele era avassaladora. Eu esqueci o quanto eu amava isso. Criar coisas, ter algo que é meu. Você merece ter coisas que são suas, Victor disse baixinho. Você merece ter uma vida que te faça feliz. Sophie se virou na cadeira para olhá-lo e o encontrou mais perto do que esperava. Perto o suficiente para que ela pudesse ver a cicatriz tênue ao longo de sua mandíbula, as sombras sob seus olhos que falavam de noites tardias e responsabilidades pesadas. Victor, ela disse, e não tinha certeza do que estava perguntando. Ele estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Seus dedos demoraram em sua bochecha, e Sophie se viu inclinando-se para o toque sem querer.
Eu estou tentando muito, Victor disse, sua voz baixa e rouca. Ser o tipo de homem que não tira vantagem. Você está vulnerável. Você está se curando. Você passou por um inferno. A coisa certa a fazer é te dar espaço e tempo e deixar você descobrir o que você quer sem nenhuma pressão minha. E se eu já sei o que eu quero? Sophie perguntou, seu coração batendo tão forte que ela pensou que ele deveria ser capaz de ouvi-lo. A mão de Victor ainda estava em seu rosto. Sophie, eu não estou confusa, ela interrompeu. Eu não estou confundindo gratidão com outra coisa. Eu não estou tão danificada que não consigo distinguir entre um salvador e alguém com quem eu realmente me importo. Ela se levantou, ficando de frente para ele, perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Você tem sido paciente. Você me deu espaço. Você nunca me pressionou ou exigiu ou esperou nada de mim. E é por isso. Ela respirou fundo. É por isso que eu confio em você. Por que eu quero isso? Quero você. Você ainda é casada, Victor disse. Mas seu polegar estava acariciando sua maçã do rosto agora. Um toque gentil que a fez tremer. O divórcio não é finalizado. Eu parei de ser a esposa de Marcos no momento em que peguei sua mão naquele hospital. Sophie disse. Um pedaço de papel pode dizer o contrário, mas em todos os aspectos que importam, eu não sou dele. Eu não sou há meses. Ela colocou a mão sobre a de Victor, onde ela repousava em seu rosto. Diga-me que você também não sente isso. Diga-me que estou imaginando. Você não está imaginando. Victor disse rudemente. Eu tenho lutado contra isso desde o dia em que te conheci, dizendo a mim mesmo todas as razões pelas quais isso era uma má ideia. Que você precisava de proteção, não de complicações. Que eu era muito perigoso, muito sombrio, muito danificado para ser bom para alguém como você. Sua outra mão subiu para emoldurar o rosto dela, segurando-a gentilmente como se ela fosse algo precioso. Mas que Deus me ajude, Sophie. Eu tenho me apaixonado por você desde que você me olhou naquela sala de hospital e decidiu confiar em mim. E eu não sei como parar. A respiração de Sophie engasgou. Então não pare. Victor fez um som baixo em sua garganta, algo entre um gemido e uma risada. Você vai ser a minha morte, ou a sua vida, Sophie sussurrou. E então Victor a estava beijando, e Sophie o estava beijando de volta. E não era nada como beijar Marcos tinha sido. Marcos beijava como se a possuísse, como se estivesse pegando algo. Victor beijava como se estivesse oferecendo algo. Ternura e paixão e uma promessa tudo junto. Suas mãos permaneceram gentis, embalando seu rosto como se ela pudesse quebrar, mesmo enquanto o beijo se aprofundava em algo que fazia os joelhos de Sophie fraquejarem. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Victor encostou a testa na dela. Isso muda tudo, ele disse. Bom, Sophie respondeu. Eu quero que tudo mude. A audiência final de divórcio foi agendada para 8 meses depois que Sophie havia deixado Marcos, exatamente como David havia previsto. Nesse tempo, a vida de Sophie havia se transformado de maneiras que ela não poderia ter imaginado. Seu negócio de design estava prosperando. Ela tinha clientes regulares agora, trabalho suficiente para que estivesse considerando contratar um assistente. Ela havia se reconectado com velhos amigos dos quais Marcos a havia isolado, feito novos amigos através de seu trabalho, até mesmo começou a tomar café toda semana com Rose, que havia se tornado algo como uma mãe substituta. E havia Victor. Eles tinham levado as coisas devagar no início, ambos conscientes da complexidade da situação, da necessidade de Sophie de processar seu trauma e do desejo de Victor de ter certeza de que ela o estava escolhendo livremente, não por dependência ou gratidão, mas lentamente havia se tornado gradualmente algo mais profundo, algo que nenhum dos dois podia negar. Agora,
De pé no tribunal em um vestido azul marinho que realmente lhe servia bem, ela havia recuperado o peso que havia perdido durante o pior do abuso. Seu corpo finalmente dela novamente. Sophie se sentia pronta. Pronta para fechar este capítulo. Pronta para ser oficialmente, legalmente livre. Marcos estava lá com seus advogados, parecendo exausto. Os meses não tinham sido gentis com ele. A Hartley Construction havia perdido 3 grandes contratos. Seu pai havia sido forçado a vender várias propriedades com prejuízo. Marcos mesmo havia sido preso 2 vezes por violar a ordem de restrição. Uma vez por aparecer na antiga academia de Sophie, uma vez por enviar-lhe cartas através de um amigo. Ele olhou para Sophie agora com algo que poderia ter sido anseio ou poderia ter sido ressentimento. E Sophie não sentiu nada. Nenhum medo, nenhuma raiva, nenhuma culpa. Apenas uma leve pena por um homem que tinha todas as vantagens e havia escolhido usar seu poder para machucar pessoas mais fracas do que ele. A audiência em si foi breve. David havia feito seu trabalho perfeitamente. O caso era hermético. O juiz concedeu o divórcio, concedeu a Sophie um acordo substancial que David havia negociado. Embora Sophie planejasse doar a maior parte para instituições de caridade de violência doméstica, e tornou a ordem de restrição permanente. Estava acabado. Parabéns, David disse enquanto saíam do tribunal. Você é oficialmente Sophie Morrison novamente. Como se sente? Sophie testou o nome em sua cabeça. Sophie Morrison, a pessoa que ela havia sido antes, Marcus, mas também alguém novo, alguém mais forte. Parece liberdade, ela disse. Victor estava esperando lá fora, encostado em seu carro com Alex ao lado dele. Quando ele viu Sophie, sua expressão transformou-se em algo que fez seu coração disparar. Orgulho, alívio e algo mais suave que ela havia aprendido a reconhecer como amor, mesmo que nenhum deles tivesse dito a palavra ainda. Ela foi direto até ele, e Victor a puxou para seus braços, segurando-a perto. Está feito? Ele perguntou. Está feito. Sophie se afastou o suficiente para ver o rosto dele. Estou livre. Você está livre há meses, Victor disse. Isso foi apenas para oficializar. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares acariciando suas maçãs do rosto. Estou orgulhoso de você por lutar por isso, por não desistir. Eu não poderia ter feito isso sem você. Sim, você poderia ter, Victor corrigiu gentilmente. Você é mais forte do que pensa, Sophie. Eu apenas te dei um lugar seguro para lembrar disso. Ele sorriu. Mas estou muito feliz por ter estado aqui para ajudar. Eles voltaram para a cobertura, para a casa, porque era isso que tinha se tornado. E Sophie trocou o vestido por roupas confortáveis. Ela encontrou Victor na sala de estar, parado junto às janelas do chão ao teto, olhando para a cidade. Eu estava pensando, ela disse, vindo para ficar ao lado dele. Atividade perigosa, Victor brincou. Mas sua expressão era séria. Eu quero usar parte do dinheiro do acordo para começar algo. Sophie disse um centro de recursos para mulheres que saem de relacionamentos abusivos. Não um abrigo. Há abrigos. Mas um lugar onde elas possam obter ajuda com trabalho de design, treinamento profissional, aconselhamento jurídico, um lugar onde elas possam começar a reconstruir suas vidas profissionais. Ela olhou para ele. Rose me disse que você tem uma fundação, trabalho de caridade legítimo, principalmente focado em crianças e educação. Eu pensei que talvez. Eu acho que é uma ideia perfeita, Victor interrompeu. E sim, a fundação pode ajudar. Temos recursos, conexões, advogados que fazem trabalho pro bono. Ele se virou para encará-la completamente. Mas, Sophie, se você está fazendo isso, eu quero que você faça isso porque é o que você quer, não porque se sinta obrigada a justificar a ajuda que recebeu. É o que eu quero, Sophie disse firmemente. Eu sei como é se sentir presa, pensar que não há saída.
Eu quero dar a outras mulheres o que você me deu. Uma chance, uma opção, um caminho a seguir. Ela sorriu. Além disso, eu vou precisar de algo para fazer com meu tempo agora que não estou gastando-o com processos de divórcio. Eu consigo pensar em algumas maneiras de você gastar seu tempo. Victor disse, seu tom mais leve agora, com um toque de sugestão que fez o pulso de Sophie acelerar. Oh, ela se aproximou dele. Como, por exemplo, as mãos de Victor pousaram em sua cintura, puxando-a contra ele. Bem, tem seu negócio e o novo centro de recursos e passar tempo com minha tia, que absolutamente a adora. Ele pausou, sua expressão tornando-se mais séria, mais vulnerável. E talvez, se você quisesse passar tempo descobrindo o que é isso entre nós, o que poderia ser? O coração de Sophie estava acelerado agora. O que você quer que seja? Tudo, Victor disse simplesmente. Eu quero acordar ao seu lado todas as manhãs. Eu quero voltar para casa para você todas as noites. Eu quero apoiar seus sonhos e ter você como parte dos meus. Eu quero. Ele parou, respirou fundo. Eu quero que isso seja real, Sophie. Não apenas conveniente ou confortável, ou nascido de uma crise. Real. É real, Sophie disse, a emoção apertando sua garganta. Victor, eu te amo. Ela viu o impacto dessas palavras atingi-lo. Viu algo feroz e possessivo e terno brilhar em seu rosto. Diga isso de novo. Eu te amo. Sophie repetiu com mais confiança agora. Você não é apenas a pessoa que me salvou. Você é a pessoa que me devolveu a mim mesma, que acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesma, que me mostrou como é estar com alguém que realmente me respeita, me valoriza, me vê como igual em vez de uma posse. Ela colocou a mão sobre o coração dele, sentindo-o bater rápido sob sua palma. Você é sombrio e perigoso, e você faz coisas sobre as quais eu provavelmente não deveria fazer muitas perguntas. Mas você também é gentil e protetor, e você me faz rir, e você lê Dostoiévski, e você liga para sua tia todos os domingos, e eu amo tudo isso. Tudo em você. Victor a beijou então, profundo e possessivo e cheio de promessas. Quando ele se afastou, seus olhos estavam em chamas. Case comigo, ele disse. Sophie piscou. O quê? Case comigo, Victor repetiu. Não agora. Você acabou de se divorciar. Você precisa de tempo. Eu entendo isso. Mas um dia, quando você estiver pronta, quando você tiver tido tempo para construir sua vida e ser independente e ter certeza absoluta de que é isso que você quer. Suas mãos apertaram sua cintura. Porque eu tenho certeza, Sophie. Eu tenho certeza que você é a única pessoa que eu quero. A única pessoa que eu sempre vou querer. E eu preciso que você saiba disso. Preciso que você saiba que quando você estiver pronta, eu estarei aqui esperando para tornar isso permanente. Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas. Lágrimas de felicidade desta vez. Não as lágrimas temerosas que ela havia derramado tantas vezes antes. Você não faz nada pela metade, não é? Não quando importa, Victor disse. Não quando se trata de você. Então, o que você diz? Você vai se casar comigo, eventualmente? Sophie riu em meio às lágrimas. Eventualmente? Sim. Eventualmente, quando eu tiver tido tempo para ser apenas eu por um tempo. Quando eu souber quem Sophie Morrison é sem ser a esposa de ninguém. Eventualmente, quando tivermos namorado e brigado e feito as pazes e construído uma vida juntos que seja nossa, não nascida da crise. Ela o puxou para outro beijo. Eventualmente, Victor Vulov, eu me casarei absolutamente com você. Eu consigo trabalhar com eventualmente. Victor murmurou contra os lábios dela. Eu sou um homem paciente quando quero algo. De alguma forma, duvido disso, Sophie disse rindo. Bem, Victor concedeu com um sorriso perverso. Talvez não tão paciente. Naquela noite, eles jantaram com Rose, que olhou para as mãos dadas e as expressões presunçosas dos dois.
e imediatamente exigiu saber o que havia acontecido. Quando eles contaram a ela sobre o pedido eventual, ela chorou e os abraçou e declarou que sabia desde o primeiro momento que eles eram perfeitos um para o outro. Você a salvou, Rose disse a Victor. Ela se salvou, Victor corrigiu. Eu apenas dei a ela o espaço para fazer isso. Vocês se salvaram mutuamente, Rose disse firmemente. E é assim que deve ser. 3 meses depois, Sophie abriu o Centro de Recursos Morrison em um prédio que a fundação de Victor havia reformado especificamente para o propósito. Ele oferecia treinamento profissional, workshops de design, consultas jurídicas e aconselhamento para mulheres que saem de relacionamentos abusivos. Sophie o administrava com uma equipe de 5, todas mulheres que haviam passado por suas próprias lutas e queriam ajudar outras a encontrar seu caminho. Rose se voluntariava lá 2 vezes por semana, usando suas habilidades de enfermagem para fornecer exames básicos de saúde e conectar mulheres com recursos médicos. Alex e os outros membros da equipe de segurança se revezavam dando aulas de autodefesa. Até Victor se envolveu, embora permanecesse principalmente nos bastidores, usando suas conexões para garantir colocações de emprego e moradia para mulheres que precisavam de um novo começo. Era tudo o que Sophie esperava que fosse. Uma maneira de pegar sua dor e transformá-la em algo que ajudasse os outros. Uma maneira de dar sentido ao trauma. E durante tudo isso, Victor estava lá, não pairando, não controlando, mas presente. Um apoio constante e sólido em que Sophie podia se apoiar quando precisava, mas nunca se sentia sufocada por ele. Eles construíram uma vida juntos que era deles, cheia de conversas noturnas e sonhos compartilhados e risadas, e o tipo de intimidade simples do dia a dia que Sophie nunca pensou que poderia ter. No aniversário de 1 ano do dia em que Sophie deixou Marcos, Victor a levou de volta ao hospital onde Rose trabalhava. Não para o pronto-socorro, mas para o telhado, que havia sido transformado com luzes de fada e velas e uma mesa posta para 2. O que é isso? Sophie perguntou, olhando em volta maravilhada. Eu subornei a manutenção, Victor disse, puxando a cadeira para ela. Eu queria trazê-la de volta para onde começamos. De volta ao lugar onde você decidiu confiar em mim. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, pegando sua mão. Há 1 ano, você me deu uma chance. Você colocou sua vida em minhas mãos e você me deixou ajudá-la a encontrar seu caminho de volta para si mesma. E cada dia desde então tem sido o maior privilégio da minha vida. Ele enfiou a mão no paletó e tirou uma pequena caixa. Dentro estava um anel, simples, elegante, um único diamante engastado em platina. Eu sei que dissemos eventualmente, Victor continuou. Mas já faz 1 ano, Sophie. 1 ano de vê-la florescer e crescer e se tornar a mulher que você sempre foi destinada a ser. 1 ano de me apaixonar mais por você a cada dia. E eu não quero mais esperar. Seus olhos azuis gelo prenderam os dela cheios de emoção. Eu quero passar o resto da minha vida garantindo que você sempre saiba que é amada, valorizada, querida. Eu quero ser seu parceiro em tudo. Eu quero construir um império com você, mas o tipo que realmente importa. Uma família, um lar, um legado de ajudar as pessoas a encontrar sua força. Ele respirou fundo. Sophie Morrison, você vai se casar comigo de verdade desta vez? Não eventualmente. Sophie estava chorando novamente, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Sim, ela disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, Victor. Sim. Ele colocou o anel em seu dedo e ele se encaixou perfeitamente, capturando a luz das velas e das luzes de corda. Então ele se levantou e a puxou para seus braços, beijando-a com toda a paixão e ternura que ela esperava dele. E Sophie pensou no quão longe ela havia chegado. De uma mulher quebrada e com medo, presa em um pesadelo sem saída para isso, de pé em um telhado com o homem que amava, um anel em seu dedo.
Um negócio que estava mudando vidas e um futuro cheio de possibilidades infinitas. Eu te amo, ela sussurrou contra os lábios de Victor. Eu te amo também, ele respondeu. Sempre. Abaixo deles a cidade cintilava com luzes, cheia de pessoas vivendo suas vidas, fazendo suas escolhas, encontrando seus próprios caminhos. E em algum lugar em um desses prédios, em um quarto de hospital no quarto andar, outra mulher provavelmente estava deitada em uma cama, machucada e com medo, perguntando-se se havia alguma saída. Sophie esperava que essa mulher encontrasse sua Rose, seu Victor, sua chance, mas principalmente ela esperava que essa mulher encontrasse o que Sophie havia encontrado. A força para se salvar e a coragem para aceitar ajuda quando ela era oferecida. Porque no final isso era o que a liberdade realmente era. Não estar sozinha. Não fazer tudo sozinha. Mas saber que você tinha o poder de escolher seu próprio caminho e a sabedoria para percorrê-lo com pessoas que genuinamente queriam que você tivesse sucesso. Sophie havia escolhido seu caminho e ele a havia levado até aqui, a este telhado, a este momento, a este homem e a esta vida, e a este futuro brilhante, aterrorizante e perfeito. Ela não mudaria uma única